tremendamente ministrado com a palavra que vem a seguir. Tchau! Deus é bom o tempo todo. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo culto de celebração. Você que nos honra com a sua presença nessa noite, e de repente você não congrega em nenhuma igreja, quiser fazer dessa igreja a sua igreja, você é muito bem-vindo. Quiser fazer dessa família a sua família, você é muito bem-vindo. Quiser fazer, queridos, dessa maravilhosa igreja, você fique bem à vontade, você será muito, muito, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Queridos, nós temos a nossa programação. Sábado que vem nós vamos ter o Difra Intense lá na chácara. Os nossos jovens e adolescentes já estão em clima de acampamento, mas eu em especial, em particular, quero fazer um convite muito especial para todos os pais. Sábado eu vou estar fazendo uma reunião, um bate-papo com você aqui na sede às 19h30. Eu quero muito que você faça um esforço para estar aqui no sábado. Enquanto os jovens vão estar lá na chácara, nós vamos estar aqui. Eu quero servir um lanche para você. A gente vai ter um momento de comunhão e depois a gente vai estar conversando aqui sobre alguns assuntos tão importantes, o que diz respeito aos nossos filhos. Então, quero muito que você agende no próximo sábado, dia 21, às 19h30, aqui na sede. Nós vamos ter esse momento. Sobre o nosso acampamento, nós estamos no nosso segundo lote, R$120 agora, R$130 até o dia 7 de fevereiro. Depois vai para 150. Então aproveite, vai ser bênção de Deus. Nossas poltronas chegaram. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por essa conquista. Estava comentando ontem para alguns irmãos. Víamos em São Paulo, víamos aqui em Santarém, já tem também, víamos na televisão, mas agora nós estamos desfrutando. Isso é bênção de Deus. Agora nós ainda não terminamos de pagar. Então você que pegou o seu carnê, eu quero te encorajar a você manter a sua fidelidade. E de repente você ainda não contribuiu, você olha, eu não estou sabendo, mas eu quero contribuir, eu quero fazer parte desse projeto. Então você pode nos procurar, você pode procurar um dos pastores e fazer parte desse projeto. De repente você diz assim: pastor, eu tenho algo a doar, como um irmão que nos doou uma bicicleta muito linda, e nós vamos esperar o momento certo para a gente estar fazendo um movimento. Então de repente você diz: eu tenho algo para doar em favor desse projeto. Vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você agora, em reverência à palavra de Deus, a ficar de pé, por favor. Eu quero ler um texto bem conhecido de todos nós, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. Mateus 24, versículo 12. Para você que entrou também, o nosso letreiro já está aí na nossa fachada, glória a Deus. Ficou bonito, né? Graças a Deus, graças a Deus. Isso é só o começo, só o começo. Está escrito assim: devido ao aumento da maldade. Numa outra tradução diz: o aumento da iniquidade, o amor de muitos. Numa outra tradução diz: o amor de quase todos esfriará. Deixa eu ler novamente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar, pela tua vida. Obrigado, Senhor, por nós termos a liberdade de estarmos aqui para dar ao Senhor o nosso culto racional. Continua a falar conosco, em nome de Jesus.
Amém. Fiquei sem retorno aqui, Bela, completamente. Você pode sentar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa mensagem é a primeira vez que eu vou estar compartilhando ela. E Deus tem falado muito forte comigo diante de todo o cenário que a gente vem acompanhando, em especial do cenário que a gente vem acompanhando na vida de tantos servos de Deus, de tantos filhos de Deus, que um dia já estiveram envolvidos na obra, no ministério, e alguns já estiveram até mesmo nesse púlpito envolvido. Então eu quero trazer como um tema, você vai poder acompanhar aí: cuide do seu amor para ele não esfriar. Quando eu falo desse amor, eu vou me deter muito mais na questão igreja, na questão as coisas de Deus, mas também quando eu falo desse amor que infelizmente tem se esfriado na vida de muitos, eu falo também a respeito do casamento, a respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Eu falo a respeito, sabe, de sonhos, do temor a Deus. Vocês estão me ouvindo? Amém? Aqui eu não estou me ouvindo nada, Bela. Oi? Cortou? Tá. Agora emendou. De novo. Amém. Ela já vem resolver esse problema. Então, queridos, é algo impressionante. E nós temos a oportunidade nessa noite, como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E hoje, pela misericórdia de Deus, hoje pela bondade de Deus, hoje pelo amor de Deus que é derramado sobre nós, nós estamos de pé e iremos permanecer de pé para a glória dele. Amém ou não amém, queridos? E a Bíblia vem nos dizer que os discípulos, eles estavam admirados com o tamanho, com a beleza, com a grandeza do templo. E se você for acompanhar o contexto, eles chamam Jesus para apresentar. E a partir desse momento, a Bíblia diz que Jesus começa a falar para eles: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto para vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra. E Jesus, ele começa, queridos, compartilhar isso com os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos chegam com Jesus em particular, e eles perguntam: Senhor, quando isso vai acontecer? Quando é que vai acontecer tudo isso? Que tudo isso vai desaparecer? E aí Jesus, ele começa a responder aos discípulos, dizendo: olha, o fim dos tempos vai acontecer, mas vocês devem ter o cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vocês não devem ter medo. Vocês vão ver nação se levantando contra nação, terremotos, tempestade, fome. E ele vai falando, e ele diz: isso é apenas o princípio das dores. Mas quando ele chega no versículo 12, ele diz o seguinte: por se multiplicar, por o aumento da maldade, o aumento da iniquidade. E nós podemos encaixar aqui nesse texto o aumento da pornografia, o aumento da imoralidade, o aumento da injustiça, o aumento da violência, o aumento do jeitinho brasileiro, o aumento da inveja. Obrigado, minha filha. O aumento da inveja, o aumento da desobediência e tantas coisas que nós podemos encaixar dentro desse texto. Ele diz: o amor de muitos irá se esfriar. Infelizmente hoje, você sabia que pesquisas revelam que para cada um crente firme dentro da igreja, existe pelo menos um desviado. Se eu pudesse entregar para você nessa noite um pedaço de papel e uma caneta,
E de uma forma bem rápida, eu ia pedir para você escrever o nome de quantas pessoas que você conhece, que um dia era bênção, que um dia estava envolvido, usando uma forma de expressão até o tutano na igreja, que expressava que amava o temor de Deus, que amava a santidade de Deus, que estava disposto, como Pedro, até ser preso, morrer pelo Evangelho. E de repente hoje essas pessoas esfriaram o seu amor. Essas pessoas hoje não somente esfriaram o seu amor, aonde elas não estão somente adormecidas, elas não estão somente doentes, mas muitas já morreram na sua vida espiritual. E quando o Senhor me deu, não se escandalize, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava na beira do fogão, fazendo uma tapioquinha para o meu bem. E de repente Deus, Ele ministra no meu coração essa palavra, Ele me entrega essa palavra, e eu começo a lembrar de tantas e tantas pessoas, inclusive pessoas que caminharam comigo, que hoje estão afastadas, que hoje parece que nunca pisaram numa igreja, parece que nunca experimentaram do altar de Deus, parece que nunca experimentaram da presença do Espírito Santo. É bem certo, porque a Bíblia diz que o estado daquele que um dia experimenta da graça de Deus, da presença de Deus, ele torna-se pior do que o primeiro. E isso me despertou, e eu comecei a chorar orando por essas pessoas, mas ao mesmo tempo orando pela minha vida, dizendo: Senhor, não deixe o meu amor se esfriar, não deixe o meu amor pela tua santidade, pelo Senhor, pelas tuas coisas, pela igreja, por vida, sabe, pela tua santidade, pelo teu temor, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela minha casa, pelo meu ministério se esfriar. E o mais doído disso, queridos, que muitos falavam que amavam, falavam que eram desesperados por Jesus, e usando uma força de expressão, de repente, Júnior, do nada, eu não acredito nisso. De repente o fulano estava tão bem na igreja e caiu, fulano estava tão bem na igreja e se desviou, fulano estava uma bênção envolvido, e de repente, se estivesse tão bem, não teria caído. Se estivesse tão bem, não teria desviado. Se estivesse tão bem, o amor não teria esfriado. E o que isso me leva a entender a história, me leva a meditar a história do Sansão. A Bíblia diz que a força do Sansão estava, sabe, quando o Espírito vinha sobre ele, mas existia um segredo ali, estava nos seus cabelos compridos, nas suas tranças. E ele, seduzido por aquela mulher, aquela prostituta, e ela tenta enganar e pergunta para ele qual é o segredo da sua força. Ele engana a primeira vez, engana a segunda vez, terceira vez, mas chega um momento que ele entrega a Dalila o seu segredo. E aí ela corta as suas tranças, e diz a Bíblia que ela diz: ó Sansão, os filisteus vêm contra ti. Diz a Bíblia que Sansão diz consigo mesmo: eu me livrarei como das outras vezes. E quando eu olho para esse texto, eu me desespero, porque eu nunca quero ouvir isso. A Bíblia diz: porém Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sansão estava fazendo maravilhas, Sansão estava sendo juiz ali, Sansão era admirado, Sansão era temido. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes estamos até envolvidos fazendo o reino, trabalhando, se esforçando, porém parece que o amor já se esfriou há muito tempo. Há muito tempo. E uma das palavras que eu não quero que se cumpra na minha vida, e eu oro para que não se cumpra também na sua vida, é essa. Mas algo interessante que o texto sagrado vem nos dizer, que o amor de muitos, numa outra tradução diz o amor de quase todos. A Bíblia não diz o amor de todos. Eu e você não estamos inclusos nesse grupo. Amém ou não amém, queridos? Bata no seu peito e diga assim: eu não estou
ou eu não faço parte desse grupo. Bata no ombro do seu irmão da direita, da esquerda, diga assim: você não faz parte desse grupo, você vai permanecer, amém? Porém, nós temos que cuidar do nosso amor, para que ele não venha se esfriar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: o Espírito diz claramente ou expressamente, que nos últimos dias, e eu estou convencido, e que você como igreja, como noiva, se convença, nós estamos vivendo os últimos dias. A igreja tem que orar? Tem. A igreja tem que jejuar? Tem. Mas vai chegar o momento que o jejum, que a oração vai ser válido, mas a palavra vai ter que se cumprir. E nós estamos vivendo os últimos dias, e nós não temos tempo para estar brincando. Certa vez alguém falou: nós não temos tempo para dar sorte para o azar. Nós não temos tempo. Ele diz assim, o Espírito diz claramente, o Espírito diz expressamente: nos últimos dias, alguns abandonarão. Numa outra tradução diz: alguns apostatarão, virarão as costas. Numa outra diz: alguns deixarão, se afastarão, desistirão da sua fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E isso não está longe da nossa realidade. Pessoas que a gente olha e diz assim: eu não acredito. Pessoas que a gente olha e diz assim: não é possível. Nós devemos orar por essas pessoas, mas nós devemos olhar para nós e dizer assim: não deixe o meu amor se esfriar, Jesus. Hoje à tarde, tirando meu tempo com Deus, orando, chorando, batendo no meu peito e dizendo: Senhor, não deixa, me ajuda com que o meu amor não venha a se esfriar. Me ajude. Volto a repetir o texto que eu falei anteriormente, de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Nós estamos de pé não é pelos nossos méritos, nós estamos de pé não é pela nossa força ou inteligência, é pela bondade de Deus. Mas ele diz: você que está em pé, você deve cuidar, você deve estar atento, para que você não venha cair. O que precisamos fazer, queridos, para que essa palavra não venha se cumprir nas nossas vidas? Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. O que nós precisamos fazer para que essa palavra não venha se cumprir em nossas vidas? Primeiro, nós devemos manter o nosso amor sempre aquecido. Nós devemos manter o nosso amor sempre aquecido. E como iremos fazer isso, queridos? Manter o nosso amor aquecido? Diga: com lenha. Fale com mais fé, diga: com lenha. Provérbios capítulo 26, versículo 20, a parte A diz: sem lenha o fogo se apagará. Para o amor, para o nosso amor com a nossa família, esposo, filhos, pela igreja, pelas coisas de Deus, pelo reino, por pessoas, por vida, pelo temor, pela santidade, nós precisamos, para que ele não venha esfriar, nós precisamos deixar ele aquecido, e para isso nós vamos precisar de lenha. E eu quero compartilhar com você algumas lenhas que você sabe, mas que talvez você já deixou de usá-la. Precisamos usar a lenha chamada oração, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: você como crente, você como cristão, seguidor de Jesus, se você não tira tempo para você orar, você está com uma grande probabilidade de você esfriar. O seu amor se esfria. Marcos Feliciano diz: crente que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Danielson diz: crente que não ora está à beira do naufrágio espiritual.
Quando alguém vem compartilhar problemas, quando alguém vem dizer que vai deixar ministério, que vai sair de ministério, que está passando por isso, vai deixar o life, a célula, uma das primeiras coisas que eu pergunto a essa pessoa é: como é que está a sua vida de oração? Não tenho orado não. Meu irmão, se você... mas eu não tenho tempo, pastor. Acordo muito cedo, tem alguns que são tão espirituais que dizem assim: não, a minha vida de oração está top. Eu estou no naipe do Daniel. Meu Deus, eu vou já pedir para essa pessoa orar por mim. Tu está orando 3 vezes por dia, mas é claro, é mesmo, eu estou orando pelo café, pelo almoço e pelo jantar. Pela merenda eu não oro, que é pouco. Mas por esses 3, meu irmão, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de oração. E Jesus, por muitas vezes, ele nos motiva a orar. Mateus capítulo 6, onde ele coloca ali o Pai Nosso como um modelo. Ele diz: quando você for orar, você deve se trancar no seu quarto. Ele falou usando aquele exemplo daquela viúva que estava assim oportunando aquele juiz, dizendo que nós precisamos perseverar na oração. Paulo, ele diz em Romanos 12:12: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e persevere na oração. O mesmo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Meu irmão, se você quer se manter bem, com teu amor pelas coisas de Deus, pela igreja, por aquilo que você ama, você precisa gastar tempo em oração. Tem dias que eu não estou com nenhum, usando uma forma de expressão, nenhum pingo de vontade de orar. Tem dia, meu irmão, que se eu pudesse ficar lá na cama deitado, eu ficaria. E aquela voz, fica deitado, e aquela outra voz diz assim: você precisa levantar para orar. Eu me levanto, eu preciso orar, porque depende a minha sobrevivência espiritual. Segunda lenha que nós devemos fazer uso dela. Deixa eu te falar uma coisa: pastor, eu vou sair daqui, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora. Você não vai orar 1 hora. Se você não consegue separar 5 minutos para você orar, você não vai garantir separar 1 hora para você orar. Comece pelo pouco, porque a fidelidade nos levará, a fidelidade no pouco nos levará a sermos fiéis no muito. Segunda lenha que nós devemos fazer uso dela para que o nosso amor esteja aquecido é a lenha chamada leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus, meditação da palavra de Deus diariamente. A pastora Mila está aqui, eu acompanho os grupos. Todos os dias ela posta a leitura que é para fazer naquele dia, que ela tem motivado a liderança dela a ler a Bíblia. Todos os dias. Meu irmão, eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Você já somou quantos minutos você passa aqui? Olhando os vídeos engraçados, olhando os estados dos irmãos, para você ver como o cabelo da irmã ficou, a roupa que ela veio para a igreja, que ele almoçou, porque tem gente que vai comer um ovo frito, obrigado Senhor por essa galinha que botou esse ovo. Tem algumas irmãs, graças a Deus não é da nossa igreja. Estou de TPM. Mas que coisa! Como é que... Da nossa igreja não tem isso, queridos. Eu tenho tempo para tudo. Eu não tenho tempo para tirar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para meditar na palavra. E você acha que o seu amor vai se aquecer como? Eu tenho tempo para fazer muitas coisas,
mas não tem tempo para separar uns minutinhos, 5 minutos, 10 minutos para ler a Bíblia. Nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós, mas o Senhor falou que não são todos. Então eu tenho que observar e tomar posse. Eu não vou fazer parte, mas eu preciso manter a chama desse amor acesa dentro de mim. Josué capítulo 1, versículo 8, tão conhecido esse texto, que não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meu irmão, Jesus, nos 40 dias de jejum lá no deserto, ele jejuou. E eu tenho certeza absoluta, porque Jesus era um homem de oração. Ele tirou muitas horas orando na presença do Pai. Mas quando o tentador chegou, ele venceu, não foi pelos dias do jejum, ele venceu, não foi pelas noites de oração. A Bíblia diz que ele venceu pela palavra. Se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Jesus saca a espada do Espírito. Está escrito: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra. Tem algumas pessoas que dizem assim: nossa, como eu admiro o fulano que prega e que fala tanto em versículos, porque ele estuda a palavra. Um dia eu vendo um pastor pregando, meu Deus, uma unção, um negócio assim. Eu estava assistindo na minha televisão o cara pregando, e eu ali na sala comecei a sentir muito forte a presença de Deus. Me ajoelhei e comecei a dizer: Senhor, me dá o que Ele tem, eu quero pregar assim, eu quero ter o conhecimento que Ele tem. E eu ouvi tão claramente Deus dizer para mim: paga o preço, estuda, nada vem de graça. Eu acredito em transferência, mas eu tenho que cavar, meu irmão. Eu tenho que cavar. Salmos capítulo 1, versículo 2, ele diz: ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo 119, se você for ler, você vai ver o salmista expressando: eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. Então, meu irmão, se você quer manter o seu amor aquecido, você precisa usar a lenha chamada meditação da palavra todos os dias, todos os dias. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Como não tem? Você tem um celular, você pode baixar a Bíblia no celular. Ah, mas não tem tempo de ler, mas tem Bíblia em áudio. Não tem escapatória para mim e para você. Não tem. Ah, mas eu não sei ler, mas tem pessoas na tua casa que sabem. Terceira linha que nós precisamos fazer uso para que o nosso amor esteja sempre aquecido. Primeira lenha chamada oração. Lenha chamada meditação na palavra. A terceira lenha, a lenha chamada congregar. Queridos, eu não lembro, eu estando na cidade, não é agora porque nós somos pastores, mas desde muito cedo, eu não lembro eu estando na cidade um dia que eu faltei no culto de celebração, porque para mim é inegociável. Até quando a gente está de férias eu fico agoniado, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir. Hebreus capítulo 10, texto tão conhecido: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, eu quero declarar que você não tem o costume de deixar de congregar. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vejo que o dia do Senhor se aproxima. Salmo 50, versículo 5: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Estar num culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou: congregar.
Tem alguns irmãos que às vezes não entende, até entende, mas se faz de bobo, o mundo espiritual. Está se arrumando para vir para a igreja, começa a dar dor de cabeça. Eu não vou para a igreja que eu estou. Aí entra o exagero. Eu estou morrendo com dor de cabeça. Mas só que esse mesmo irmão, essa mesma irmã, já pregou e já ensinou, já encorajou o outro, dizendo assim: lá é o hospital, Jeová Rafa opera lá, vá que Deus vai te curar. Porque só vale para os outros e não vale para você. Oxalá se todos tivessem a revelação, estou com dor de cabeça, mas eu vou para a igreja, porque lá na hora do louvor, da adoração, da palavra, eu vou ser curado e voltarei curada. A dor de cabeça não vai me impedir de congregar. Ei, com muito carinho, eu quero te dar um conselho, acredito que eu tenho autoridade para isso. Fique ligado a algumas visitas que aparecem na hora que você está vindo para o culto. Aí o excesso de cortesia é tão grande que você deixa de vir para a igreja para bater papo. Porque chegou uma visita, pastor. Pelo amor de Deus, o senhor já espiritualiza muito. Aí, sem querer, você está dando força para essa pessoa que sempre vai vir. Não, tem culto, mas se a gente for, ele não vai. Irmão, daqui a pouquinho eu vou para o culto. Não, mas se você quer ter a minha companhia, eu quero, então bora para o culto comigo. Queridos, nós devemos, repito, estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou. Congregar, participar das programações, conferências. Agora nós vamos ter a nossa conferência 5 a 7. Priorize. Nós não negociamos, é a nossa primeira conferência do ano, é a conferência da família. Nós não negociamos de jeito nenhum, porque consideramos ser ela mais importante. Participe dos cultos. Hoje nós temos 2 cultos de celebração, às 9 da manhã e às 19 horas. Ah, de manhã é 9 horas, mas é tão cedo. E à noite é tão tarde. Foi que nem um homem que achava que estava abafando, queria conquistar a mulher e criou um verso, disse assim: mulher, casa comigo que eu sou um homem muito trabalhador. De manhã não vou na roça, à tarde também não vou. De manhã faz muito frio e à tarde faz muito calor. Será que conquista desse jeito? Não vai. Não vai. Nós temos o nosso culto Mar de Deus, dia de sexta-feira. Nós temos o nosso Diflin, dia de sábado. Papai, mamãe, você que é filho, você que é pai, perdão, de um filho adolescente, jovem, traga ele para a igreja dia de sábado. Ah, mas ele não quer vir. Quem domina ele? Nós estamos vivendo um período aonde nós estamos presenciando a síndrome do quarto. Menino de 12 anos, 13 anos, 15 anos, trancado o dia todo no quarto, no celular, com a internet. Papai, mamãe, abre os seus olhos, eles estão transmitindo uma mensagem que não está bem o negócio. Ah, mas ele não gosta de vir, só vem com ele. Ah, mas eu não gosto do culto de jovem, deixa ele na igreja e vai degustar da Paz Coffee Shop aqui. Muitas vezes nós precisamos nos sacrificar pelos nossos filhos. Devemos deixar de ser egoístas e saber que os nossos filhos são importantes para nós. Nós temos o nosso Tadel. O Tadel não é somente para líder, é para todo aquele que queira aprender mais sobre a visão. Nós temos, queridos, os nossos life group, nossas células, dia de quarta-feira. Ou seja, se você quiser congregar, você tem a semana toda para você
está buscando a Deus através do louvor, da adoração, da palavra, se edificando e colocando lenha debaixo desse fogo, para que o seu amor se mantenha aquecido. Amém ou não amém, queridos? Precisamos fazer uso da lenha chamada jejum. É bom jejuar? Tem aqueles irmãos que gostam. Eu não gosto de jejuar, mas é preciso para mortificar a carne, é preciso para fortalecer o espírito, se tornar mais sensível. E nós vamos começar dia 29 agora de janeiro, a dia 18 de fevereiro, 21 dias de jejum nacional da nossa parte hoje, nacional e internacional. Eu te encorajo você a tirar pelo menos uma manhã para você jejuar durante, queridos, um dia na semana, uma manhã na semana, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. É uma lenha poderosa que vai manter o nosso amor aquecido. Tem alguns irmãos que eles só conseguem, pastor Salles, jejuar à noite, enquanto estão dormindo. É interessante, tem alguns irmãos que dá meia-noite, Senhor, em nome de Jesus, a partir desse momento eu inicio o meu jejum. Eles dormem, 7:30 da manhã, Senhor, receba como um cheiro suave e agradável diante das tuas narinas. Obrigado por esse café da manhã, Jesus, amém. Mas é importante, querido, mas eu não consigo jejuar alimento. A Bíblia diz que a fé que tens ela para ti e para Deus. Jejua algo, jejua um dia o celular, jejua um dia as redes sociais, jejua um dia, não posso, tem pessoas que dizem assim, se eu jejuar de manhã, se eu tirar o pretinho, eu morro. Aí entra a unção do tiriri, que eu vou morrer. Não morre não, é sacrifício. E nós servimos um Deus que honra o sacrifício dos seus filhos. Uma outra lenha que nós precisamos fazer uso, queridos, é a lenha chamada koinonia. O que é isso, pastor? Comunhão. Comunhão com os meus irmãos, estar junto. Nós não fomos criados por Deus para viver isolados. Tem aquelas pessoas, mas eu não gosto de estar assim. Vença isso, não é de Deus isso. Não se afaste, não se isole. O isolamento produz morte. Se você caminhar só, você se tornará uma presa fácil para o inimigo. Dificilmente um predador ataca o bando. Um predador vai atacar quando aquele animal que se afastou do bando, quando ele está sozinho. Quando você se afasta da comunhão dos santos, quando você decide viver isoladamente no seu mundinho, eu vou viver meu mundo, vou viver minha vida, você está se tornando uma presa fácil. Salomão diz, melhor serem dois do que um, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque se o inimigo se levantar, o outro vai defender. E nós precisamos, queridos, decida estar mais junto, decida estar mais perto. Tem alguns irmãos que pode marcar comunhão, pode chamar, que ele não vai. Eu não gosto disso. Aí vai saber daqui a pouco está envolvido em coisas que não agradam a Deus. Precisamos usar a lenha chamado, querido, desenvolvimento nas coisas de Deus e da igreja local. Algumas pessoas dizem assim, na igreja da paz não dão oportunidade, na outra igreja dão oportunidade para cantar, para ler um versículo, dão oportunidade para pregar, é o modelo de trabalho daquela igreja. Nós não trabalhamos assim, mas eu em particular não conheço outro ministério que ofereça mais oportunidade para os membros se envolver do que essa igreja. Eu não conheço. Quer ver? Eu gosto de cantar, de tocar. Nós temos nosso ministério de louvor, Paz Music. Eu gosto de trabalhar com as crianças, é a minha chamada. Nós temos o nosso Paz Kids, que tanto nós precisamos de pessoas para trabalhar.
Ah, eu gosto da mídia, eu amo a mídia, eu amo. Nós temos nosso ministério de mídia na igreja. Eu gosto de computador, nós temos esse ministério. Ah, eu gosto de som, eu amo som, eu tenho ouvido aguçado. Nós temos a nossa equipe de sonoplastia na igreja. Que você pode desenvolver o seu dom, você pode desenvolver a sua chamada. Você diz assim: ah, eu amo recepcionar as pessoas. Nós temos o nosso ministério de atmosfera. Quando você chega na igreja, os irmãos já estão aí com as placas te recebendo. Tem um gosto de, mas o meu sonho mesmo é ser flanelinha. Nós temos o estacionamento da igreja. Eu acho tão lindo aquelas pessoas com a flanela. Vem ver o que tu fiz. Eu gosto de dançar. Nós temos nosso ministério de arte dom divino, dança e street dance. Mas eu gosto mesmo do teatro, eu gosto de atuar, assim que eu tenho uma chamada para ser ator, atriz. Nós temos o nosso teatro na igreja. Mas a minha chamada mesmo é libertação. Eu gosto de ver demônio sair pela janela. Nós temos nosso ministério mais de Deus na igreja. Mas o que eu gosto mesmo é de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Nós temos atuante o nosso ministério da equipe. Tudo é possível. Que trabalhe não é pouco. Aí as irmãs, eu gosto de cozinhar, eu amo. Nós temos a nossa Pashkoff. E nós temos nossos eventos também. Aí você diz, mas eu gosto, o que eu gosto mesmo de não fazer nada. Nós não temos esse ministério nessa igreja. E nós não pretendemos criar também. Nós vamos criar 2 ministérios e vamos ativar o terceiro. Nós vamos criar o ministério do balcão, que vai ter um balcão de recepção ali, onde a gente vai colocar e não mais vai ter. E nós vamos nos ativar, nós vamos criar o nosso ministério de segurança. Homens de paletó preto, com fone no ouvido, aí na frente, aqui pela igreja. Você que tem sonho de assistir aquele homem de preto. Nós vamos ter esse ministério, nós vamos criar. E nós vamos reativar o ministério de intercessão na igreja. Pastor Melvini dizia o seguinte: nós só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo, isso permanecerá, meu irmão. Nós não temos tempo para ficar perdendo tempo. É hora de nós pegarmos essa lenha. Quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, menos tempo você vai ter para estar pensando nas coisas do mundo, se envolvendo nas coisas do mundo. A Sara, eu invisto na Sara. A Sara quer, vamos lá, porque quanto mais a minha filha estiver envolvida, menos tempo ela vai ter de estar pensando em coisas do mundo. Menos tempo. Agora, dia 9 de fevereiro, eu vou completar 26 anos que entreguei a minha vida para Jesus. A Sara vai fazer 16, eu vou fazer 26 anos que entreguei a minha vida para Jesus. A pastora Mila me viu nascer espiritualmente nessa igreja. E ela pode testemunhar comigo. Desde quando eu me converti, muito cedo. Um dos segredos para eu permanecer até hoje, um dos segredos foi o meu envolvimento na obra de Deus. Fiz parte do acolhimento por mais de 5 anos. Fiz parte do teatro, trabalhei com jovens, dancei no congresso lá, na dança mesmo. Fiz parte do ministério do louvor, não tinha tempo, era envolvido até o tutano. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem, você sabe que você tem. Se você se organizar, você tem. Tem ministérios aqui na igreja, a grande maioria deles, que a gente atua só uma vez por mês.
Só uma vez por mês. Será que uma vez por mês não dá para você se organizar? Agora, em todos esses ministérios nós temos nossos princípios, nós temos os nossos critérios, que você vai precisar passar por eles. Não é de qualquer jeito também. Quem está me entendendo, queridos? E eu me envolvi até o tutano. E eu quero até chamar a atenção aqui, jovens, a Bíblia diz que vocês devem, eu sou um jovem, casado hoje, mas tem alguns jovens solteiros que Paulo diz que o jovem deve se preocupar com as coisas de Deus. E eu estou preocupado com alguns jovens que estão querendo casar, porque eu vejo alguns jovens, depois que casa, meu irmão, o cara trava no ministério, o cara não se envolve mais. E eu estou quase decidindo, no dia que eu for fazer casamento de jovens, assina um termo aqui, que tu vai continuar envolvido na igreja, porque não pode. Depois que eu casei, eu disse assim, agora eu estou livre. Não estava livre no sentido de chegar em casa na hora que eu quisesse, porque eu estava na minha casa, de estar aqui na igreja, de estar envolvido nas coisas. Tinha meu trabalho secular, mas eu nunca deixei de estar envolvido. Precisamos usar a lenha chamado discipulado, queridos. Todos nós precisamos ser mentoreados, não podemos caminhar sozinhos. Precisamos usar a lenha chamado transparência. Nós não podemos ter uma dupla personalidade, ter duas vidas, uma vida oculta. Nós precisamos ser homem, as mulheres precisam ser mulher de vida, uma vida transparente. Precisamos usar a lenha chamada vigilância. Tem muitos irmãos que o seu amor se esfriou porque faltou a vigilância. Às vezes numa coisinha que foi comentado, às vezes numa decepção, às vezes em situações tão insignificantes que fizeram com que elas deixassem a igreja, perdessem o amor pelas coisas de Deus, perdessem o amor pela obra, perdessem o amor pelo ministério. Jesus falou em Mateus 26:41, falou isso para os discípulos: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, todo o tempo devemos estar com a nossa guarda alta, porque o inimigo não brinca. Às vezes nós brincamos de ser crente, mas o diabo não deixa de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Precisamos usar a lenha chamada, queridos, perseverança. Perseverança significa não desistir com facilidade de algo. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós aí, alguns desistem da sua fé, desistem da sua caminhada, abandonam aquilo que outrora declaravam com tanta força, com tanta, coragem, o amor, e por conta de algumas situações abandonaram a fé. Mateus 24:13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não diz aquele que começar, ele não diz aquele que chegar na metade, ele não diz aquele que chegar a 5 metros da linha de chegada, não, ele diz aquele que perseverar até o fim. E nós precisamos usar essa linha chamada perseverança, porque os obstáculos vão aparecer. E eu caminho para concluir a mensagem. Eu quero ler novamente o texto inicial, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a imoralidade, o amor de muitos irá se esfriar. Não tem sido fácil, temos sido perseguidos. O que tem acontecido aí fora, nós não somos acostumados a estar mais nesse tipo de ambiente. Quando a gente vai, a gente vê cada coisa, a imoralidade, o nudismo, a sensualidade. Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos, e nós precisamos cuidar do nosso amor, para que ele não venha esfriar.
Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder, porque a grande verdade é que nós devemos ser honestos por nós mesmos. Quando Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ele está dizendo, essa fraqueza é quando eu reconheço quem eu sou, eu reconheço aonde eu estou, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E eu pergunto para você na noite desse dia, não me responda, mas responda para você mesmo. Você consegue medir como está o seu amor hoje? Pela sua família, você que é casado, pela sua esposa, esposo, seus filhos. Você consegue medir como é que está o seu amor pelas coisas de Deus, pela igreja local, pelos ministérios? Será que você consegue medir e ter a nobreza e dizer, poxa, graças a Deus o meu amor, eu estou muito apaixonado? Então pega isso como um presente de Deus para nós. Mas se de repente você ter a nobreza e dizer, olha, eu sinto que o meu amor, ele está esfriando. É interessante porque o texto diz, o amor de muitos se esfriará. Ele não está dizendo, o amor de muitos irá acabar, vai esfriar. Então ele está dizendo, vai esfriar, e nos dando a possibilidade que ele pode aquecer novamente. Ele pode aquecer novamente. Agora isso depende de nós. Se você puder fechar os seus olhos, colocar sua mão direita no seu peito, à altura do seu coração, e eu vou pedir com que essa canção ela aumente um pouquinho mais. E eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero que você ore por você. E se você mediu que o seu amor está esfriando, ele está diminuindo, aproveite essa noite, essa palavra, e peça para o Espírito Santo aquecer novamente. Peça para ele, Senhor, me ajude a fazer uso dessas lenhas, porque sem lenha o fogo vai apagar. Eu quero te dar um tempo para você orar pela sua vida. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, coloque a sua vida no altar dele. Te expressa para ele nessa noite. O Senhor falou para a igreja em Éfeso, Apocalipse 2:4, esse que eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A preocupação de Deus expressando através de João para aquela igreja, que ela precisava ir de volta, pegar de volta, reacender de volta o amor que ela havia deixado, que ela havia abandonado. Senhor, fala conosco nessa noite. Cuide do seu amor para que ele não venha esfriar. Cuide do seu amor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Fala para ele, fala para ele. Se você sente no seu espírito de dizer, Senhor, me ajude a fazer uso dessas lenhas, a lenha chamada oração. Me ajude a orar todos os dias. Me ajude a ler a tua palavra todos os dias. Me ajude a me organizar para eu não faltar nas programações da igreja. Eu quero congregar fielmente. Me ajude, Senhor, a jejuar. Me ajude a ser transparente. Me ajude a reconhecer que eu não posso sozinho. Meu Deus, me ajude, Pai, a perseverar até o fim. Te derrama diante do altar dele nessa
nesta noite. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela minha vida nessa noite, mas também oro pela vida da tua igreja. Meu Deus, o cenário que nós estamos vendo são tantos que outrora, através das suas atitudes, do seu envolvimento, da sua entrega, Senhor, tinha uma chama tão grande dentro deles. E hoje, Pai, falamos com tristeza, são dezenas, centenas, que eles vivem como se nunca estivesse experimentado da tua presença, Pai. Nós não queremos, Senhor, que isso aconteça conosco. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra diz, mas o Senhor não diz que todos vão se esfriar. E nós queremos usar nossa voz profética para dizer que nós não fazemos parte desse grupo. Que pelo contrário, Senhor, nós seremos agentes nas tuas mãos. Que nós vamos poder aquecer esse amor na vida de muitos outros. E de repente você está aqui nesta noite e você reconhece que o teu amor já se esfriou totalmente, que o Espírito Santo sopre o vento dele sobre a sua vida agora, sopre sobre esse fogo, e que essa chama reacenda novamente dentro de você, esse amor por Deus, pelas coisas de Deus, pelo temor de Deus, pela santidade de Deus, pelas coisas de Deus, pela obra. Eu libero isso sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu uso a minha voz profética, que eu e você nós vamos permanecer de pé, nós vamos continuar para a glória de Jesus. Mas para isso nós precisamos fazer uso das lendas. E eu declaro essa graça vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode levantar sua mão direita e fazer uma declaração em fé comigo. Diga assim: em nome de Jesus. Sozinho, meu Pai, eu não consigo, mas com auxílio do teu Espírito me ajudando, me fortalecendo, eu conseguirei. E eu declaro, Senhor, que eu vou manter aquecido o teu amor dentro de mim, Senhor, pelo Senhor, pelas pessoas, pela família, pela obra, pelo reino, em nome de Jesus. Eu vou fazer uso dessas lenhas, Pai, para o louvor da glória de Deus. Olha para o seu irmão, coloca a mão no ombro dele e diga assim: eu também declaro sobre a sua vida, eu declaro que você vai manter sempre aquecido o seu amor dentro de você. E nós vamos cruzar a linha de chegada e ouviremos do nosso amado Deus dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Que possamos vigiar, queridos, a motivação do nosso coração. Hoje eu estava chorando, tirando meu tempo de vir para a igreja, e hoje eu não tenho mais barreiras assim para fazer essa oração. Eu estava dizendo para Deus: Deus, se for para o meu amor se esfriar e eu escandalizar o Senhor, que o Senhor me leve para estar junto do Senhor. Mas eu quero que o meu amor esteja sempre aquecido dentro de mim. E eu quero, antes de encerrar, fazer um convite para você que está aqui. Você que deseja entregar sua vida para Jesus. Talvez pela primeira vez você ainda não fez isso. Ou talvez você deseja fazer uma reconciliação, porque por alguma razão você se afastou do Senhor. Eu quero ter o prazer, o privilégio de orar pela sua vida. Cadê a primeira pessoa que quer fazer isso nessa noite? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Nossa vida passa rápido demais, queridos.
Vou repetir o que eu falei durante a mensagem: nós não temos tempo para estar brincando, não, porque o diabo ele não brinca. Dia após dia ele está ceifando vidas, dia após dia está ceifando vidas, e nós precisamos estar preparados continuamente. Tem alguém? Se tem, venha. Se de repente teu coração está acelerado, você está sentindo algo diferente, é o Senhor dizendo para você que Ele quer salvar você nessa noite. Mas algo está te prendendo pela autoridade do nome de Jesus, que essas correntes sejam desfeitas agora, e que você alcance, que as escamas caiam dos seus olhos, teu entendimento seja aberto, que você alcance a salvação de Cristo. Tem alguém? Amém, amém, amém. Levante a sua mão, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que veio com um alerta, algo curador, algo preventivo para nossas vidas. Ajuda-nos a viver tudo isso, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado, obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos faz invisível aos olhos do inimigo. Que o teu povo, teus filhos tenham uma semana de bênção, de vitórias. Uma semana que as portas não somente se abrirão, mas elas vão se escancarar. Sonhos sejam realizados, promessas sejam cumpridas, Pai. Que o Senhor abençoe a obra das Tuas mãos, que o Senhor abençoe o Teu lar, que o Senhor abençoe a Tua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção. Antes de você sair, dê para Ele, o nosso noivo, uma linda e forte salva de palmas.